As lendas são histórias fantasiosas transmitidas oralmente de geração para geração. Apesar da fantasia, esses contos, que muitas vezes são aterrorizantes, também têm algo de realidade e muito de sobrenatural. O que aparentemente faz dos povos nativos, de certo modo, grandes roteiristas. Eu acho que aí você tem que concordar comigo. A sabedoria dos índios norte-americanos é responsável pela disseminação de uma infinidade de lendas assustadoras e conhecidas por pessoas do mundo todo. São histórias povoadas por espíritos terríveis, fantasmas, bruxas, demônios e monstros. No Brasil, não é diferente. Boa parte das lendas que conhecemos se originaram na cultura indígena e muitas delas também contêm um alto teor de terror, com monstros que se escondem sob as árvores ou as águas. A maior parte delas são provenientes da Amazônia e falam sobre criaturas que vivem na região onde se desenvolveram várias tribos e sociedades. Já dá para imaginar o que vamos lhe mostrar, não é? Então prepare-se, porque se você não tiver um bom equilíbrio emocional, pode ser que esse vídeo transforme sua noite em um grande pesadelo, o que certamente vai tirar o seu sono. Prontos para entrar nesse universo de horrores? Eu sou o Boco e você é muito bem-vindo a mais um E Se For Verdade? Na cultura indígena brasileira, as criaturas atacam apenas caçadores e protegem a vida na floresta. Com boas intenções ou não, o fato é que eles são assustadores, como mostra a nossa primeira lenda. Matinta Pereira. Segundo a lenda, uma senhora idosa se transforma toda noite numa criatura assustadora, podendo ser um pássaro que voa ao redor das casas das pessoas ou simplesmente não ter asas, mas andar acompanhada de um pássaro. Se um longo assobio te perturbar o sono durante a noite, é sinal da passagem de Matinta Pereira. Dizem que quem ouve o som deve logo anunciar: Matinta, pode passar amanhã aqui para pegar o seu tabaco. E no dia seguinte, uma senhora idosa vai mesmo ao local para receber o tabaco, que é um tipo de fumo. A crença também diz que quando Matinta está para morrer, pergunta: quem quer? Quem quer? E aquele que responder que quer, recebe a maldição e torna-se a nova Matinta. Sendo assim, nunca responda ao canto de pássaros durante a noite, principalmente se cruzar com uma senhora que esteja acompanhada por um. Já ouviu falar no El Tunti? Este é um fantasma que representa as almas mortas que se perderam na floresta. E assim como Matinta Pereira, este também assombra a região amazônica com seu assobio tenebroso. Só que El Tunti usa o assobio para aterrorizar e atrair quem desrespeita os seres vivos da floresta tropical, que está dentro do território do Peru, ou seja, a Amazônia peruana. Os nativos contam que ele é um fantasma de um homem que se perdeu na floresta e vagou por muitos dias até morrer. Sua alma angustiada ficou presa no local e dizem que ele ainda caminha pela floresta assobiando para qualquer infeliz que cruze o seu caminho. E aquele que ouvir o som e assobiar de volta, El Tunti caçará e matará de modo terrível e inimaginável. O assobio fica cada vez mais alto para as vítimas, que só param de ouvir o som quando encaram essa morte terrível. Mais um assobio ao qual você não deve dar ouvidos. Pássaros à parte, vamos agora falar de uma cobra, a boiúna. Além das almas vagantes da floresta, existem também os animais monstruosos. A boiúna é uma das lendas do folclore amazônico mais conhecidas do Brasil. Uma cobra gigante e monstruosa que pode se transformar em várias coisas, como barcos ou igarapés, atormenta a imaginação dos ribeirinhos da floresta.
Algumas versões dizem que uma índia deu à luz a um casal de gêmeos, Honorato e Maria. Mas ela rejeitou os filhos e os jogou no rio. Lá, os dois se transformaram em cobras e cresceram. Honorato não fazia mal algum, mas Maria era perversa e cometia maldades contra animais e humanos. Algumas versões contam que Honorato, seu irmão, cansado das maldades de Maria, a boiuna, acabou por matá-la para pôr um fim nas suas perversidades. O fato é que muitas pessoas que moram em áreas de rios na região norte do Brasil acreditam piamente que ela ainda assombra as águas e é responsável pelo naufrágio de muitas embarcações. Mapinguari. Ainda na Amazônia, um outro monstro habita os pesadelos das comunidades. O Mapinguari é um gigante peludo que tem um olho na testa, boca no umbigo e usa uma armadura feita do casco de uma tartaruga. Há quem diga que não é bem assim. Ele tem a pele igual ao couro de jacaré. Mais do que ninguém discorda é que ele é realmente feio, terrível e não teme a nenhum caçador e é capaz de explodir uma espingarda apenas soprando em seu cano. Para atacar os aventureiros da floresta, ele grita e atrai suas vítimas. Normalmente, ele vence as batalhas, mas quando isso não acontece, a vítima pode ficar aleijada ou com terríveis marcas no corpo pelo resto de suas vidas. Mas existe uma forma de assustar esse monstro impiedoso. Pelo que conta, mas sem explicações, ele tem medo de bicho preguiça. Então, não se esqueça. Se estiver pensando em fazer turismo ecológico pela floresta amazônica, certifique-se de ter um bicho preguiça por perto. Eu não sei como é que você vai fazer isso não, mas faça. Mas para aqueles que preferem explorar terras mais distantes, tome muito cuidado com os monstros e espíritos malignos americanos. E o primeiro deles é Uktena, a serpente chifruda. Os índios Cherokee apresentam este gigante como um dragão que se originou de um ser humano, tomando a forma de serpente para se vingar de seus inimigos. Lembra um pouco a lenda da nossa cobra brasileira monstruosa, não é mesmo? Além de se parecer muito com os dragões da mitologia europeia também. Existem relatos de homens que comprovam sua bravura enfrentando a terrível criatura, uma das bestas mais poderosas das lendas. A terrível serpente ou dragão é extremamente rápida e pode devorar uma pessoa com apenas uma mordida. Muitas histórias ilustram a figura de Uktena. A serpente chifruda permeia pesadelos pelo mundo todo e pode fazer parte dos seus. Teirihan, os pequenos canibais. As tribos Cheyenne e Arapau contam lendas assustadoras. Mas uma das mais temidas é a desses humanoides selvagens que podem ser do tamanho de uma criança, mas são incrivelmente fortes e podem atacar em grandes números. Alguns contam que os Teirihan eram guerreiros temidos em uma outra vida e que foram ressuscitados como anões depois de morrerem em batalhas. Muitos dos contos relacionados a estes pequeninos malvados contam que foram finalmente dizimados por uma aliança entre várias tribos. Mas não é o que afirmam aqueles que dizem já terem sido atacados por legiões desses monstrinhos. Afinal, quem poderia imaginar que uma turma de crianças inofensivas são capazes de unir suas forças para devorar alguém? Ataklea, a mulher coruja. A tribo Yakama conta que 5 mulheres sobrenaturais que se assemelham a corujas gigantes, morando em cavernas durante o dia e voando durante a noite, atacando todos os tipos de criaturas, incluindo os seres humanos. Na grande maioria dos contos, elas parecem ter preferência por crianças. A lenda diz que elas caçam humanos, imitando a sua língua. Em muitas culturas nativas, a coruja é um símbolo de morte, e as mulheres corujas são retratadas como um símbolo da realização da própria morte.
Você que tem uma vida noturna ativa, cuidado ao sair sozinho à noite. O Skinwalker, e não é apenas no Brasil que o lobisomem é conhecido. Da tribo Navajo, o Skinwalker é basicamente o lobisomem norte-americano. Nos contos dos Estados Unidos, a criatura também é um ser humano amaldiçoado, só que diferente do monstro brasileiro, o Skinwalker é um xamã que participa de uma cerimônia de hereges a fim de invocar as forças do mal, que o transformam em um animal, podendo ser não apenas o lobo, mas também ursos e aves. Dizem ainda que se o xamã permanecer muito tempo em forma animal, ele perde sua forma humana completamente, o que o torna ainda mais perigoso. Você acredita nisso? E na próxima lenda? Deixamos para o final um dos mais assombrosos monstros das lendas de povos nativos pelo mundo. Apresento-lhes Bao Bao, um monstro filipino que se alimenta de mortos. A lenda conta que, na calada da noite, ele entra nos túmulos e até mesmo nos funerais para roubar e devorar os corpos. É uma criatura asquerosa, nojenta e traiçoeira que, após comer o defunto, põe um tronco de bananeira no caixão para fingir que o corpo ainda está ali. Ele tem um olfato mais aguçado que o dos cães e consegue sentir o cheiro de um morto, mesmo que esteja muito longe. Claro que uma criatura dessas, comedora de carne podre, não tem um hálito dos melhores. E, além disso, tem uma aparência que é uma mistura entre pássaro, réptil e homem, feio para burro. Possui unhas monstruosas e seu canto de pássaro pode ser ouvido na calada da noite. A tribo Tigbabao das Filipinas acredita que o Bao Bao pode assumir a forma humana, com língua de réptil e unhas monstruosas. Eles podem voar até o teto das casas onde está acontecendo um velório e retirando pedaços do telhado com as garras e usando suas línguas para roubar os cadáveres. Dizem que civilizações antigas das Filipinas costumavam cantar e gritar em enterros para afastar os baobaus, evitando que eles roubassem seus entes queridos. E aí, ficou com medo? Realmente assusta imaginar criaturas tão horríveis e terríveis assim, não é? E pensar que inúmeras pessoas pelo mundo todo acreditam que algumas delas existam e continuam vagando por aí. Muitas dessas crenças, na verdade, vêm de relatos contados de pais para filhos de modo a preservar a cultura e o folclore dos povos indígenas. Talvez você nunca tenha se deparado com nada parecido, mas e se for verdade? Conhece outra lenda que você gostaria de compartilhar com a gente? Conte aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado e consigam dormir hoje à noite. Um abraço e até o próximo vídeo.